Olá, meus amigos, eis-me aqui de novo. Vamos dar início aqui a outra coisa que é importante, né? Que se fala muito no meio evangélico e dos religiosos deste mundo, que o povo não entende e acaba sendo enganado. Você tem que entender uma coisa, meu amado. Tudo que você lê na sua Bíblia, que foi ela criada pelos padres católicos, em 325 começou no Concílio de Nicéia e depois, entre os anos de 1940, 45, nos meados da Segunda Guerra Mundial, o Concílio de Trento, que deram então o fim de tudo, e ali foi registrado e batido o martelo para que essa Bíblia entrasse no mundo. E eles criaram isso aqui, colocaram o que eles queriam colocar, e você lê ela assim. Só que você tem que entender que toda a Bíblia é linguagem de figura dos judeus, porque conta a história do povo judeu. Toda ela, tudo que está na Bíblia é dos judeus, que é tirado da Torá, dos Pentateucos, dos livros antigos, pergaminhos antigos, da época de Jesus de Nazaré, os apóstolos, que não tinha essa Bíblia, tinha só os pergaminhos, a Torá. E os católicos, os padres, né, em reunião, fizeram essa reunião, esse concílio, e concílio é dado como reunião de conselhos para a reunião de pessoas que podem decidir uma lei. E eles decidiram, e assim ficou essa Bíblia para nós, para você, para todo mundo, tanto católico como outros religiosos. Só que ela é toda linguagem de figura, você tem que entender isso. Ela é cheia de exemplos, de metáforas e de adjetivos colocados pelos judeus, porque eles se comunicavam como linguagem de figura. Quando você lê na sua Bíblia, né, o que os seus pastores falam sobre o Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro difícil, é um livro complicado. O Apocalipse não é difícil nem é complicado, ele é apenas um livro dos judeus, que conta o que já aconteceu. Tudo que está no Apocalipse não é o futuro, já aconteceu no ano 70 do primeiro século, com a destruição de Jerusalém. Tudo é metáfora. Você veja que o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse e vendo a destruição, porque ele escrevia, o anjo mandava ele escrever, mas ele estava vivendo a destruição. Ele via o povo morrendo. O cerco durou quase 6 anos, cercada a Jerusalém, e o povo sofria. Acabou a água, acabou a comida, acabou tudo. O povo comia calango, o povo comia lagartixa, sapo, o povo comia animais, cavalo, jumento, camelo, comia capim. O povo comia coisas mortas, os defuntos que iam caindo no meio da rua, as pessoas que iam morrendo de fome e sede, as pessoas se apoderavam ali e comiam o seu defunto. Você pode ler isso lá nas histórias dos hebreus, do livro de Flávio Joséfo. Leia História dos Hebreus, Guerras Judaicas. Leia lá que você vai ver isso tudo. Está lá tudo registrado o que aconteceu no ano 70. Com a destruição de Jerusalém, a queda do templo ali, foi o fim da antiga lei mosaica, da antiga aliança. Bom, relatando sobre isso, vamos às linguagens de figura dos judeus. Os pastores evangélicos e líderes costumam dizer que o dragão, né, como você pode ver em Apocalipse capítulo 12, você vê aqui, ó, e viu-se, né, Apocalipse capítulo 12, é na sua Bíblia, está em todo lugar, ó, um grande sinal no céu. Olha só, viu-se uma mulher vestida do sol, tinha debaixo dos seus pés a lua, uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Vem cá, você acredita mesmo que existia isso, uma mulher lá no céu, com um sol na cabeça? Ela vestida de sol, uma lua debaixo dos pés. Não existe isso, meu amado. Isso é linguagem de figura, só você que não entende. É um exemplo que João está dando aqui. E viu também outro sinal no céu, que um dragão vermelho, olha só, dragão vermelho, é o diabo que eles falam, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e tinha lá diademas, e a sua cauda levou a terça parte das estrelas do céu, e tal. Você lê tudo isso aqui em Apocalipse, você tem na sua Bíblia. Mas aqui é a linguagem de figura.
Não tem dragão no céu levando estrela, derrubando o sol, nada não, gente. É uma metáfora. É um exemplo que ele está dando e eu vou lhe mostrar como é. Preste atenção. Quando você vai, abra a sua Bíblia, você vai na sua Bíblia, né? Aí você vai lá em Gênesis. Vou lhe mostrar aqui, ó. Gênesis, capítulo 37, ó. Você viu que lá em Apocalipse 12 se falava de uma mulher, né? Uma mulher lá com sol, mulher vestida de sol, uma lua debaixo dos pés, estrelas no seu corpo, depois um dragão vermelho no céu, carregando a terça parte das estrelas. Aí você acredita, como o seu pastor disse, que ali é o diabo, é o Satanás, é o fim. Não, meu amado. São linguagens de figura dos judeus, que você não entende, porque seu pastor não quer que você entenda. Você não estuda, por isso que você não sabe. Ó, preste atenção. Para os judeus, sol, lua, estrela e céu eram exemplos de pessoas diferenciadas. Por exemplo, para os judeus, o céu, onde morava essa coisa, era o palácio dos reis, dos príncipes, dos imperadores. Por quê? Porque todo palácio de um rei, de um príncipe, do imperador, eram construídos em lugares mais altos da terra, nas montanhas, para que de longe você visse. Todo mundo viu o palácio, a torre mais alta do palácio, onde ficava o príncipe, o rei, o imperador. E as nuvens do céu cobriam aquela torre. De longe você via como se estivesse lá no céu. Então os judeus, com sua linguagem figura, diziam: ó, ele mora no céu. Entendeu? Por que aqui está escrito céu? Por causa da torre, por causa do palácio, do príncipe, do rei, do imperador. Esse dragão aqui, ele estava falando que vinha do céu, não era um dragão de verdade ou um Satanás, era Herodes. Herodes, o rei Herodes, que morava no palácio, ali pelo mar da Galileia, ali naquela redondeza ali da Galileia ali, onde tem um canal, até hoje ainda tem um canal de irrigação que ele fez, para poder as águas vindo do mar e regar os jardins, abastecer suas plantações, os animais e tudo lá, o palácio. Tá lá, até hoje ainda tem uns canal ainda, viu? Lá na Galileia. Que ficava próximo ao palácio de Herodes. Esse era o dragão que João tá falando. Não é Satanás. Dragão porque era um bicho mau, porque Herodes era mau, Herodes era maligno. É uma metáfora que se dá. É um exemplo que se dá uma coisa ruim, uma pessoa que é mau. Se chama de Satanás, de diabo ou de dragão. É assim, é um bicho, qualquer outro bicho mau. Besta, fera, João disse, chamou os imperadores de besta. Os imperadores romanos eram tratados como bestas, porque naquela época, nas matas, nas selvas, tinha uma besta muito perigosa, um animal peludo, dentões assim, irado de raiva, que consumia, que maltratava as pessoas, que comia animais, comia as pessoas que entrassem na floresta. Eram as bestas do mato. Então, os imperadores foram considerados como aquelas bestas, que rugia, que saía espuma dos seus dentes, entende? Era isso que João estava falando, era um exemplo, uma metáfora. Então, trazendo isso para nós hoje, se você não for inteligente, você vai acreditar que aquilo ali realmente era um animal, um bicho, mas não era. Era só um exemplo, era um adjetivo que ele estava falando. Estava dando um exemplo do mal daquelas pessoas, entende? Então, você pode ver que aqui em Gênesis, da sua Bíblia, 37, José tem sonhos. Olha só a mentalidade dos judeus. Para os judeus, o sol era um príncipe, era um imperador, era um rei ou era o pai da família, que era o mais poderoso, era o chefe. A lua era uma rainha, uma princesa, uma imperatriz ou uma mãe, a mãe de família. E as estrelas eram os filhos. Eles davam o nome de estrela, os filhos. Era só um exemplo que eles estavam dando. Vocês acham que não? Vou lhe mostrar como era. Preste atenção, tá aqui, ó. Para você deixar de ser enganado pelos seus pastores, pelos seus líderes religiosos. O céu era dado como morada dos reis. Por isso que ele dizia que Satanás, o diabo, mora no céu, aqui. Só que esse Satanás, esse diabo, não é uma criatura de chifre. Era um rei ou um imperador muito ruim da época que maltratava o povo. Entende? Vou lhe explicar aqui. Gênesis 37. Olha o sonho de José. E teve José outro sonho. Gênesis 37, versículo 9. E contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim.
Olha só, José teve um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas ficavam de joelhos perante ele. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai. Seu pai, o pai de José repreendeu ele, Jacó, dizendo, ó, repreendeu ele, ó, presta atenção. E disse-lhe, que sonho é esse que tu tiveste, menino? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos se inclinar na terra perante ti? Entendeu agora? O que é sol, lua, estrela e céu, na linguagem dos judeus? Quando ele falou que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam para ele, o pai dele entendeu que era o pai dele, a mãe dele e os seus 11 irmãos, que eram 12 com ele, se inclinavam para ele. Olha só o que é linguagem de figura. Para os judeus, sol, lua, estrelas e céu eram poderes, eram os maravilhados, eram as pessoas que brilhavam, eram os filhos, era o pai, era a mãe, eram os reis, eram os príncipes, era isso. Por isso que eles falavam assim, sol, lua, estrela e céu. Você não tem entendimento e fica aí se perdendo dentro desses templos religiosos mentirosos, né? Outro exemplo disso é quando Jesus de Nazaré separa 70 discípulos para sair fazendo pregação, orando nas pessoas, expulsando demônio, né? Naquela época, expulsar demônio era curar pessoas de feridas. Por exemplo, presta atenção. Lucas, você vai lá em Lucas, você abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10 de Lucas. Você vai ver no 17, versículo 17, o regresso dos 70. Olha o que Jesus de Nazaré falou para eles. Olha só. Lucas capítulo 10, versículo 18. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha aí. Satanás. Jesus disse que viu Satanás. Os pastores pregam isso. Tá vendo? Jesus viu quando o diabo foi lançado do céu. Não. Esse Satanás que Jesus está falando aqui, que ele viu caindo do céu como um relâmpago, era Herodes, caindo lá do seu palácio, quando os romanos, no ano 70, invadiram Jerusalém. Herodes estava escondido na torre dele, lá na torre dele, bem alta, que ficava encostando nas nuvens, as nuvens cobriam como se fosse o céu. Uns soldados conseguiram, porque era muito difícil chegar até a torre, mas alguns soldados conseguiram chegar até lá e jogaram Herodes lá de cima da torre. E ele se despedaçou embaixo, nas pedras, entendeu? Essa é a visão, é a profecia que Jesus está falando para os seus discípulos. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Esse Satanás era Herodes, é a linguagem de figura que você não entende, infelizmente. Entende agora? Veja como toda a Bíblia ela é escrita em linguagem de figura. Não esqueça disso. Satanás, diabo, demônio, céu, lua, estrelas e tudo mais que você lê aqui, dragão, besta fera, tudo isso é linguagem de figura dos judeus. Não é o diabo de verdade, não é Satanás de verdade como criatura, não é nada. É engano, é só adjetivo. Próximo vídeo, tamo aí, viu?